Olá, meus irmãos, minhas irmãs, na alegria do Cristo ressuscitado, estamos hoje então celebrando, o primeiro domingo do tempo pascal, o dia de Páscoa, o dia de hoje, depois da gente ter percorrido todo esse tempo quaresmal de 40 dias, termos celebrado a paixão ao longo dessa semana, o tríduo pascal que aconteceu no dia de ontem. Então hoje estamos então celebrando aquilo que é fundamental na nossa experiência de cristão, na nossa vida de pessoas de fé, que é a ressurreição de Jesus. Jesus que depois de passar por esta caminhada humana, enfrentar as consequências e o peso do pecado humano, da maldade humana, Jesus então ele é crucificado, mas ele ressuscita, ele vence a morte. E a liturgia de hoje, ela é bastante rica, já nos coloca diante de uma nova dimensão de enquanto batizado, enquanto igreja. O Evangelho, ele extraído de São João, ele já narra a seguinte situação, que no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi bem cedo ao túmulo de Jesus, quando ainda estava escuro. E logo viu que a pedra tinha sido tirada do túmulo. Então ela saiu correndo, foi ao encontro de Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava. E lhe disse: tiraram do túmulo o Senhor e não sabemos onde o colocaram. Então Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao túmulo. Os dois correram juntos, mas o outro discípulo passou adiante, correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Inclinando-se, viu os lençóis deixados no chão, mas não entrou. Então Pedro, que vinha correndo atrás, também chegou e entrou no túmulo. Viu os lençóis deixados no chão e o sudário que tinha sido colocado sobre a cabeça de Jesus. Mas o sudário não estava junto com os lençóis, estava enrolado em outro lugar. Então o outro discípulo, a quem tinha chegado primeiro ao túmulo, entrou também. Ele viu e acreditou. De fato, ainda não tinham compreendido que ele havia ressuscitado dos mortos de acordo com as Escrituras. É palavra de salvação. Meus queridos, este evangelho, proposto para a nossa reflexão deste domingo, ele nos chama a pensar sobre alguns elementos importantes, da nossa catequese, do nosso amadurecimento enquanto seguidores de Jesus, enquanto discípulo. A primeira situação é que Jesus, ao ser crucificado, essa situação do ponto de vista humano, ela não foi assim tão bem compreendida e aceita por aqueles que faziam parte do grupo, predileto de Jesus, que eram os discípulos, tá certo? Narra aqui uma primeira figura, a figura da mulher Maria Madalena, que ela na sua disposição, ela sai correndo, vai ao túmulo ainda, diz a Escritura, ainda de madrugada, para verificar se Jesus estava ainda lá no túmulo. O importante aqui é a gente destacar que, primeiro, é uma figura de uma mulher que toma essa iniciativa, mas algumas situações elas são ali colocadas, diante de empecilhos, colocados diante da vida dela. Ela chega ao túmulo, constata que o corpo de Jesus não estava mais ali. Ou seja, ela foi com o objetivo claro de encontrar o corpo de Jesus, a dimensão da ressurreição de Jesus, que é vencer a morte, superar essa limitação humana. Ela não havia ainda percebido essa perspectiva. O fato dela ir de madrugada, isso retrata que ainda a comunidade estava vivendo uma experiência de escuridão, de fé, de visão cristã, ainda não estava percebendo o Cristo vivo, diante do sofrimento e diante da falta de esperança que humanamente eles estavam vivendo. Ela sai imediatamente e vai então anunciar ao grupo dos apóstolos. E aí narra o texto, que saem dois apóstolos, Pedro, e o outro apóstolo, ele é ali definido, como aquele que Jesus amava, não dá nome para ele não, é aquele que Jesus amava, Bom, pela tradição cristã dos evangelhos, nós sabemos que o discípulo que Jesus amava era o discípulo João. Ele era o mais jovem do grupo, Jesus tinha um carinho muito grande por ele, é aquele que em alguns momentos até deitava nos ombros de Jesus e tal,
mas era alguém que teve uma participação nos momentos assim muito importantes da vida de Jesus, né? Tá certo? A gente destaca algumas delas. Primeiramente, né, quando Jesus ele é colocado ali antes dele ser crucificado, ele foi submetido a um processo de interrogação por parte, né, do poder constituído naquela época, era o Império Romano, né? E, e o apóstolo João era aquele que estava lá do lado de fora também, e principalmente, exatamente no momento em que Pedro ele vai então negar Jesus, trair Jesus naquele momento, né? Um outro episódio, né, que na Santa Ceia, que foi celebrada agora na quinta-feira, na última ceia, aliás, né, João, ele é estando ao lado de Jesus, ele era sempre muito próximo de Jesus, né? É quem vai perceber por primeiro, né, o colega que iria trair Jesus, que no caso Judas Iscariote, né? Uma outra situação, bom, ao lado da cruz, quando Jesus é crucificado, juntamente com algumas mulheres, João estava também presente ali. Quando Jesus ele aparece aos discípulos, nesse período pascal em que vai narrar que os discípulos ainda amedrontados, eles vão pescar, como que meio desolados, né? E Jesus vai manifestar a eles, né? Aparecer no mar de Tiberíades, né? E João é esse Jesus, apóstolo que Jesus amava, que vai primeiro perceber e reconhecer que era Jesus, né? A outra personagem que o evangelho de hoje mostra é justamente Pedro, né? Pedro que desde o princípio, né, ele já aparece como aquele discípulo que recebe a incumbência de Jesus de ser o líder, né, de ser a pessoa que vai encabeçar o trabalho de orientação, de cuidado do grupo de apóstolos, né, para levar a boa nova do evangelho, né, tá certo? Mas o importante a gente notar que o evangelho desse primeiro domingo, que é a palavra de Deus desse primeiro domingo do tempo da Páscoa, ainda narra ainda uma relação da comunidade, assim um pouco ainda meio infantil, meio com carência de maturidade para compreender, né, a profundidade da dinâmica do reino, da dinâmica, né, desse Jesus que escreveu uma história humana com eles, mas agora está morto. Ele foi assassinado na cruz e que o trabalho de levar, né, a boa nova do Evangelho, então caberia a esses apóstolos que ainda continuem em portas fechadas, ainda amedrontados, porque o contexto ele era realmente de perseguição àqueles que se autodenominavam como discípulos de Jesus, e como a morte era uma possibilidade concreta, então não era tão fácil para eles assumirem os desafios do Evangelho, né, a condição de ser discípulo, né? Então o Evangelho ele deixa claro essa ideia de que o contexto era de insegurança, é um tempo sombrio e assim por diante, né? Mas principalmente, né, aquilo que numa brincadeira à parte a gente chama do pulo do gato, né? É que Jesus ele ali se apresenta como aquele que venceu a morte para nos dizer de que a missão de levá-lo, né, aos quatro cantos do mundo é uma tarefa de todo cristão e que a gente também, assim como Jesus, somos chamados a vencer, né, as barreiras da morte. Essa morte, gente, né, ela se apresenta não apenas como uma experiência em que a gente deixa de respirar e passa para outra dimensão da vida, não. A morte, ela hoje se apresenta de várias maneiras na vida da gente, né? Uma morte quando expressa por meio da maldade humana, por meio da fraqueza, né? A questão da calúnia, a questão de tantas pessoas movidas, né, pelo mal, às vezes prejudica, fazem as pessoas sofrer. Quantas pessoas que acabam se entusiasmando por práticas que são contrárias à vontade de Deus, como a prática da desonestidade, a prática da falta do respeito ao outro, a falta de solidariedade, essa falta de comprometimento com a dimensão do Evangelho que nos convida a trabalhar junto para a gente construir um mundo melhor, um mundo onde a vida seja o dom maior, um direito sagrado de todos, né? Tá certo? Então a maldade humana é aquilo que realmente acaba atrapalhando, né, a dinâmica de Deus, o sonho de Deus acontecer entre nós, né? Que nesse domingo da Páscoa, que naturalmente é um domingo em que nós nos encontramos com os nossos familiares, é um domingo que a gente, pela nossa tradição cristã, a gente acaba por viver de maneira diferente esse dia, de uma maneira positiva, e a gente faz um almoço gostoso, a gente se encontra com as pessoas, é maravilhoso esse domingo, né? Mas que a gente, enquanto cristão, né, aproveite esse momento rico
para perceber que essa nossa alegria de viver, que esse sentido que nós buscamos na vida por meio dessa celebração, através de um bom churrasco, uma cervejinha gostosa, etc., a gente traduza isso, transforme isso numa experiência cristã de verdade. Que a gente levante a cabeça, que a gente, além de proclamar, que a gente vivencie esse Deus verdadeiro. Esta é a razão de ser cristão. A gente convive com tanta coisa que nega a presença de Deus na vida, no mundo, isso porque nós não somos tão conscientes da nossa missão, nós não somos tão autênticos diante daquilo que nós deveremos fazer. Que a gente então peça essa graça de Deus para que a gente amadureça, né, sempre mais, e que assim possamos dar a nossa efetiva colaboração para que o reino de Deus, o evangelho da esperança, possa de fato acontecer. Um forte abraço a todos, que Deus abençoe e que nesta caminhada agora pascal, que vai por um período de 50 dias, até a grande celebração do Pentecostes, possa também nos ajudar, que de uma forma catequética, a gente construir uma consciência muito melhor enquanto seguidor de Jesus. Um abraço a todos, que Deus te abençoe, muita paz e muita bênção.